Agadirogan Satatana Shaktana Sheshakaya Prasurtana Sheshan Autsukya Moharatidanjakana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridaya Sutrasthana, capítulo 1, com os shlokas a partir do shloka número 36 até o shloka número 38, primeira metade do shloka número 39, na verdade. Então, hoje a gente vai bater recorde aqui, vamos ler mais de 3 shlokas num vídeo só. E vocês vão ver que eu vou fazer um esquema um pouquinho diferente do que a gente tem feito até agora. Eu não vou colocar cada palavrinha com a pronúncia e a tradução literal, porque aqui ele está enumerando os capítulos do Ashtanga Hridaya, do Sutrasthana, nesse caso especificamente, e ele faz isso de uma forma poética linda, que eu vou tentar transmitir de alguma forma para vocês, mas ao mesmo tempo é um pouco desafiador. Vamos lá, e eu espero que vai ficar claro ao longo do vídeo. Eu acho que vai ser um vídeo um pouco mais longo do que o normal, porque são mais de 3 shlokas, então vai ser bastante conteúdo. Ele diz o seguinte: Ayushkamadinartveha roganutpadanatravaha anajnanana samraksha matra dravyara sashrayaha Doshadignana tadbhedata chikitsadvyupakramaha Shuddhadisneha nasveda rekasthapananavanam Dhumagandosha drukseka trupti antrakashastrakam Shiravidhi shalyavidhi shastraksharaagni karmikau Sutrasthana mimedhyaya strimshat. Muita coisa, né, gente? Então vamos lá. Ele aqui está listando os capítulos do Sutrasthana. Então ele já fala lá no finalzinho, a gente vê Sutrasthana mimedhyaya trimshat. Então trimshat significa que são 30. Sutrasthana é o nome desse sthana, né? Dessa seção, desse volume. É o volume introdutório, né? É o volume que contém todos os shlokas, eles também chamam de Slokasthana ou Sutrasthana. É como se fosse a introdução à ciência do Ayurveda. Então esses 30 capítulos dão a introdução do sistema. Não é só o primeiro capítulo que é a introdução. O primeiro capítulo que a gente está acabando de ler agora é a introdução da introdução. Por isso que muitas vezes quando vocês têm algumas perguntas que são um pouco mais aprofundadas, eu sempre falo, calma, que a gente vai entrar em muito mais detalhe ainda sobre isso. O Sutrasthana mesmo, ele é a introdução, o Sutrasthana inteiro é a introdução. Então, a gente está acabando de ver agora a primeira pincelada nessa ciência de acordo com Ashtanga Hridaya, que é talvez o livro mais simples entre todos os livros que a gente tem, todos os samhitas mais respeitados do Ayurveda. Então, ele vai falar, né? Ele já acabou de listar, né? Eu estou olhando aqui a última metadezinha do shloka, que na verdade no final ele vai dizer o que ele acabou de falar, né? Então ele fala, esses aqui que eu falei, são o Sutrasthana, Trimshat Sutrasthana Adhyayaha. Então são os 30 capítulos do Sutrasthana. Quais são esses 30 capítulos? Capítulo número 1, Ayushkama. Ayushkamiyam Adhyayam. Então é o nome desse capítulo que a gente está lendo agora. O capítulo pelo desejo de longevidade, o desejo por uma vida longa. Dina. Dina é o Dinacharya Adhyayam. Então percebe, aqui já dá para começar a ter uma ideia de como ele faz uma abreviação, praticamente, do nome do capítulo. Então, se você só lê isso aqui, você não vai ter ideia do nome inteiro do capítulo, na verdade. Quando você for ler o capítulo, aí no início do capítulo ele diz o nome inteiro. Então, por exemplo, aqui ele falou a palavra Dina, e na verdade ele está falando do Dinacharya Adhyayam, o capítulo sobre Dinacharya, que é o capítulo que a gente vai ler em seguida. Artviha.
Urtvi é um sandhi, né? É um processo de transformação gramatical do sânscrito da palavra rutu. Então, a palavra rutu significa o capítulo Rutucharya Dhyayam, que é o terceiro capítulo do Sutrasthana, que fala sobre as variações sazonais. Então, se o Dinacharya são as rotinas do dia a dia, o Rutucharya é a variação sazonal das rotinas. Iha significa o esforço por essas rotinas que ele está se referindo, Dinacharya Iha e o Rutucharya Iha. Roganutpadana é o quarto capítulo do Sutrasthana, que fala sobre a prevenção das doenças. Dravaha é o quinto capítulo do Sutrasthana, que na verdade chama Dravya Vijnana Adhyayam. Então é o conhecimento das substâncias líquidas. A palavra Dravaha, que é a que ele usa aqui, significa líquido, e o capítulo inteiro chama Dravya Vijnana. Então, conhecimento, Vijnana, das substâncias líquidas. Anna Jnana, então o conhecimento de Anna, das comidas, das substâncias sólidas, é o sexto capítulo do Sutrasthana. Anna Samraksha é o sétimo capítulo do Sutrasthana, que fala sobre Anna, a comida. Samraksha significa a proteção da vida. Raksha significa a vida, então é a preservação da vida dos alimentos. Então, como preservar, como proteger os alimentos. Matra significa quantidade. Ele está falando do capítulo Matrashityam, que é o oitavo capítulo do Sutrasthana, que fala sobre a quantidade dos alimentos. Dravya é o capítulo Dravya Devijnana, então conhecimento de Dravya, substâncias, e Adi. Então ele vai falar de Dravya, Rasa, Guna, Virya, Vipaka, Prabhava. A gente vai conhecer todos esses conceitos que estão envolvidos no conhecimento sobre todas as substâncias. Então, esse é o capítulo sobre o conhecimento das substâncias, o capítulo 9 do Sutrasthana. Rasashrayaha é o capítulo Rasa Bhedya, que é a classificação dos sabores, é o 10º capítulo do Sutrasthana. Dosha Jnana, então o capítulo 11, que é o Dosha Vijnana, que é o conhecimento sobre os doshas. Finalmente aqui, lá no capítulo 11 só, que a gente vai entrar em mais detalhes sobre o que são os doshas, que é um conceito que as pessoas abordam muito, né, dentro do Ayurveda, e que não é um conceito simples. De forma nenhuma, de acordo com os samhitas, ele é entendido ou aplicado da forma simplificada como se faz muito comumente no Ocidente e mesmo na Índia. E ele exige um conhecimento prévio de todos esses 10 capítulos anteriores, até que no 11º e no 12º capítulo ele vai se aprofundar e ele vai falar sobre os doshas. Ele tem 2 capítulos no Sutrasthana para introduzir a gente ao conhecimento sobre os doshas. E a gente vai chegar lá. Então ele vai ter o Dosha de Jnana, o Dosha de Vijnana, que é o conhecimento dos doshas. Tad Bhedat, então, e também o Dosha Bhedya, que é a classificação dos doshas. Então, Tad é desses aí, dos doshas que ele já falou, Bhedat, a classificação, a divisão. Tad Chikitsa, e o tratamento, né, desses doshas. Então, o capítulo 13 é o Dosha Upakrama, é como tratar, né, dos doshas. A gente falou no 11 e no 12 sobre os doshas, e aí no capítulo 13 ele vai começar a falar sobre o tratamento dos doshas. E Dvi Upakrama, então, e os 2 tipos de tratamentos é o nome do capítulo 14. Então, no capítulo 14, a gente vai falar dos 2 tipos básicos de tratamentos que a gente tem em relação aos doshas. Então, já temos aí 4 capítulos, 2 sobre conceitos de dosha e 2 capítulos específicos sobre o tratamento desses doshas. Shuddhadi. Shuddha significa limpeza, né? São os procedimentos de Shodhana. E Adi significa etc. Então, esse é o capítulo que a gente vai falar no capítulo 15. São todas as ervas que a gente vai usar para fazer esse Shodhana, para a gente fazer o tratamento dos doshas que ele comentou nos capítulos anteriores. Snehana. Então, o capítulo número 16 é o capítulo que vai falar sobre Snehana, a utilização de óleos
e os procedimentos de oleação, entre eles, por exemplo, o Abhyanga, que é um muito famoso, vai ser discutido aqui no capítulo 16, o capítulo de Snehana. Sveda, Sveda significa literalmente suor, também é um procedimento ayurvédico clássico, né? Sveda, né? Que a gente chama. Ele vai discutir sobre esse procedimento no capítulo número 17. Reka. Reka significa expulsar do corpo. Então você tem Vamana, Virechana Vidhi, é o nome do capítulo 18, e que fala das essas duas metodologias de expulsão dos doshas agravados do corpo. Então Vamana, que é a expulsão pela boca, e o Virechana, que é a expulsão na forma de diarreia, né, terapêutica. Asthapana. Então, Asthapana significa um sinônimo de Basti. Então, é o nosso capítulo aqui sobre Basti, sobre os enemas, né, os procedimentos ayurvédicos de enema. Ele aqui está passando um por um os panchakarmas, né, os 5 karmas que a gente usa de forma mais típica dentro do Ayurveda. Navanam, então o capítulo número 20, que é o capítulo que fala sobre Nasya, sobre as aplicações que são via nasal, né? Então a gente vai falar sobre Vamana, vai falar sobre Virechana, vai falar sobre Basti, vai falar sobre Nasya. Já temos aí 4 tipos de karma, sendo que o Basti, a gente vai ver bem mais para frente como eles comumente colocam 2 tipos de Basti, o Niruha e o Anuvasana, que um é mais para expulsão do Vata agravado do corpo, e o outro é para acalmar o Vata durante esse processo. Muitas vezes ele e o Charaka consideram esses como os 5 karmas, não incluindo aí, por exemplo, o Rakta Moksha. A gente vai ver isso com muito mais cuidado para frente. Dhuma. Então o capítulo número 21 chama Dhumapana Vidhi, é o conhecimento sobre as fumigações, então a utilização de fumaça medicada. Gandusha. O capítulo 22 é sobre Gandusha Vidhi. Gandusha é um método terapêutico que a gente usa óleo e outras substâncias medicadas dentro da boca para fazer tipos de bochecho e segurar esse tipo de líquido medicado dentro da cavidade oral. Druk. Druk significa olhos. E o capítulo 23 é o Achota Anjana Vidhi. Então são os procedimentos que a gente usa na região ocular. Então é a aplicação de óleos medicados e de diversos tipos de terapias que a gente faz na região dos olhos. Trupti. No capítulo 24, ele fala do Tarpana Puttapaka Vidhi. Então, são mais tipos de terapias que também a gente vai aplicar na cabeça e na região dos olhos. Yantraka. No capítulo 25, a gente vai falar do Yantra Vidhi. São todos os instrumentos que não são cortantes. Então, tem uma série de instrumentos, tanto cirúrgicos, quanto não cirúrgicos, que a gente usa que não são cortantes, e eles vão ser todos discutidos aqui no capítulo sobre Yantra, sobre instrumentos. Shastrakam. Então Shastrakam é o capítulo 26, o Shastra Vidhi, é o conhecimento sobre os instrumentos que são cortantes, são Shastra. Normalmente são instrumentos utilizados muito dentro do campo da cirurgia, né? Shiravidhi. Shiravidhi é o capítulo 27, no qual ele vai falar finalmente sobre Rakta Mokshana, sobre a incisão para retirada de sangue venoso, né, de diversas partes, com diversos métodos possíveis no corpo. Shalyavidhi. Shalyavidhi é o capítulo 28, que significa Shalyaharana Vidhi. É o capítulo sobre métodos para extração de shalyas, de instrumentos perfurantes, ou naquela época era muito comum, por exemplo, você tomar uma flechada, né? E aí o médico ia ter que ir lá retirar esse instrumento que perfurou como fala isso? Essa arma, né? Então, são métodos cirúrgicos de forma geral. Então, Shastra é o capítulo 29, Shastra Karma Vidhi. Então, continuando aqui com procedimentos cirúrgicos, esses últimos capítulos todos são muito ligados a essas áreas mais de cirurgia. Introdução, são capítulos bem introdutórios a esses temas cirúrgicos.
Ksharagni Karmikal, então o último capítulo, o capítulo 30, é um capítulo que fala sobre Kshara e Agni Karma, então cauterização, tanto química quanto por fogo mesmo. Então Kshara significa aquelas substâncias que são muito alcalinas e que por isso podem gerar uma cauterização química, e Agni Karma, Agni significa fogo, e Agni Karma são métodos de cauterização mesmo, por utilização de fogo de instrumentos quentes, né, de ferramentas quentes. Então, estão aí os 30 capítulos do Sutrasthana. Então, aqui a gente vai ter, depois de ler esses 30 capítulos, um panorama muito mais completo, ainda que ainda seja introdutório, sobre os princípios gerais do Ayurveda. Vocês percebem aí que a gente vai falar sobre alimentação, a gente vai falar sobre os doshas, né? Finalmente, na metade desse capítulo, a gente vai falar sobre as ervas e a gente vai falar sobre como expulsar os doshas agravados do corpo, a gente vai falar sobre os diversos tipos e métodos terapêuticos possíveis, inclusive todos os 5 panchakarmas e outros métodos cirúrgicos também possíveis. Então, mas isso aqui, lembrem, é só o Sutrasthana. No nosso próximo encontro, a gente vai continuar essa leitura do Index, né? Sobre todos os 120 capítulos do Ashtanga Hridaya, entrando no nosso próximo Sthana, que é o Sharira Sthana, a sessão sobre anatomia e fisiologia ayurvédicas de forma mais aprofundada. Eu aguardo vocês então na próxima quarta-feira para a gente continuar essa reta final aqui de leitura do Ashtanga Hridaya. Se você quiser já se inscrever para fazer parte do nosso grupo de estudos, entra aqui no link do Patreon. Lá tem mais explicações sobre como é que vai funcionar esse esquema. Se você quiser simplesmente apoiar o trabalho do Vida Veda pelo Brasil e pelo mundo, também entra lá no Patreon, que tem mais informações lá para vocês. Também vou colocar o link em algum lugar aqui na tela. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo.